A Europa a caminho de eleições, a visita de Xi Jinping ao velho continente, é convidado o Mapa Mundo o investigador Luís Tomé, professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, investigador integrado do Instituto Português de Relações Internacionais. Seria um grande erro se a Europa começasse uma revisão fundamental das instituições da União Europeia a reboque do alargamento, disse o antigo Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, numa entrevista ao Euractiv, publicada esta quinta-feira. Fui Presidente de uma Comissão com 28 membros e todos os estudos e pareceres mostraram que a nossa Comissão tomava decisões de forma mais eficaz e rápida do que as anteriores comissões mais pequenas, afirmou Durão Barroso. Durante os 2 mandatos do português à frente da Comissão Europeia, a União aumentou de 15 para 25 membros, quando 10 países aderiram em 2004, seguiram-se a Bulgária e a Roménia em 2008 e a Croácia em 2013. O ex-primeiro-ministro português diz que foi um sucesso histórico e sem precedentes da União Europeia, mostrando também a capacidade de transformação do bloco comunitário, acrescentando que a Europa não deve perder a perspectiva do que aconteceu na altura. Ao longo dos anos, Durão Barroso afirmou que a União Europeia fez mais progressos no sentido de uma integração mais profunda, especialmente com a mutualização da dívida ao abrigo do fundo Next Generation EU e um nível mais elevado de convergência entre os 27 Estados-membros nas votações da ONU do que quando tinha apenas 12 Estados-membros. Na entrevista a Alessandra Barazovski, quando questionado sobre as lições aprendidas com as 2 décadas de alargamento, Durão Barroso afirmou que essas lições seriam evitar zonas cinzentas de instabilidade na vizinhança da União Europeia e não perder os padrões europeus. Apesar dos problemas relacionados com o Estado de Direito em alguns dos novos países membros da União, lembra Durão Barroso que estão agora muito melhor do que antes de aderirem à União Europeia, nomeadamente quando estavam sob domínio comunista. Considera ter sido um grande erro quando, após o mandato dele, que terminou em 2014, se disse que não haveria alargamentos nos 5 anos seguintes, criando desilusão, frustração e até ressentimento, além de ignorar a sensibilidade desses países e dessas pessoas, afirmou Durão Barroso. Não alimentar expectativas para não desiludir um país candidato é especialmente importante agora, afirma Barroso na entrevista ao Euractiv, nomeadamente por causa da Ucrânia. É preciso saber como lidar com o tempo, porque a realidade é que não é realista ter um país na União Europeia que está em estado de guerra, disse Barroso. O ex-governante que depois da Comissão Europeia trabalhou para o banco Goldman Sachs e que foi presidente da Aliança Global para as Vacinas, a Gavi, fez eco dos apelos da atual Comissão Europeia e de alguns Estados-membros da União Europeia para a integração gradual dos países candidatos, permitindo-lhes participar em algumas das reuniões dos 27 programas e estruturas institucionais do bloco. Precisamente porque vai ser difícil e provavelmente longo, precisamos de começar mais cedo a integrá-los como fizemos antes, acrescentou o atual professor da Universidade Católica Portuguesa. Luís Tomé, já vamos ao tema central para esta participação no Mapa Mundo, mas peço, entretanto, um comentário a estas declarações do antigo Presidente da Comissão Europeia. Bom, em primeiro lugar, parece-me evidente que, enquanto antigo Presidente da Comissão Europeia, ele quer relembrar aquilo que considera ser um bom legado. Mas eu chamava a atenção para o aspecto importante é que ele parece, com estas afirmações, favorável a que a União Europeia tenha uma abertura a novos alargamentos como teve no passado. E isso parece fazer esquecer que o mundo mudou substancialmente desde essa altura. Basta lembrar o que mudou o mundo desde 2014, quando ele deixou a Comissão Europeia. É verdade que ele invoca a facilidade com que, desde logo em termos de Comissão, funcionou, segundo ele, bem, com um número mais alargado de membros do que antes, mas também posso recordar que, por exemplo, até a China apoiou em 190 resoluções, apoiou 182 no Conselho de Segurança das Nações Unidas propostas por países ocidentais entre 2000 e 2018. Portanto, também não é estranho quando ele invoca uma maior articulação e um número muito grande de resoluções na Assembleia Geral das Nações Unidas em que os países membros da União Europeia se articularam entre si. A questão é que o mundo mudou, de facto, tremendamente e não me parece, ele aliás também reconhece, que esta altura seja propícia para estar a discutir reformas profundas nas instituições europeias, tendo em vista o futuro alargamento, e não parece a altura propícia para estar a introduzir divisões entre os atuais 27 Estados-membros, a propósito em particular da Ucrânia, porque dificilmente um país num estado de guerra em que a Ucrânia está se pode tornar membro pleno da União Europeia. Há sinais políticos que a União Europeia, os Estados-membros vêm dando, não apenas à Ucrânia, à Geórgia, à Moldova, até aos países
Balcãs, mas estar a introduzir, no momento em que precisamos de coesão europeia, fatores divisionistas, de facto não parece muito avisado, e a questão do alargamento é um desses fatores que dividem mais do que unem os atuais Estados-membros. Xi Jinping vem à Europa nos próximos dias, França, Sérvia, Hungria, os países que vai visitar. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participa no dia 6, portanto, segunda-feira, em Paris, numa reunião com os presidentes francês e chinês. Portanto, é o primeiro dia da deslocação de Xi Jinping pela Europa na próxima semana. É a primeira viagem à Europa em 5 anos do presidente chinês, como informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Pequim. Luís Tomé, qual é a importância deste périplo do presidente chinês? Tem aqui importâncias várias, até tendo em conta os 3 países que visitará. Em primeiro lugar, mais uma vez, é bom recordar que o contexto em que ele faz esta primeira visita desde a pandemia acontece num mundo muito diferente do que era em 2019. Por exemplo, quando ele cá esteve em 2019, visitou a Itália e assinou a Itália um acordo para se tornar membro da nova Rota da Seda. Foi o primeiro país do G7 e único a fazê-lo, mas no final de 2023 o governo italiano saiu dessa iniciativa chamada Rota da Seda chinesa. Depois há uma mudança de fundo significativa na percepção da esmagadora maioria dos governos europeus, e eu diria até dos cidadãos europeus, em relação à China, que é hoje mais vista como um rival estratégico, sistémico e como um competidor injusto do ponto de vista económico e do investimento e do comércio. E há, sobretudo, um irritante particular que se prende com a invasão russa da Ucrânia e pela forma como a China, por muito que diga que é neutral, mas há uma clara percepção, é uma evidência, mas uma percepção também nas capitais europeias, de que a China é, de facto, tem sido a tábua de salvação da Rússia na sua agressão na Ucrânia e, portanto, esta visita de Xi Jinping acontece num momento bastante diferente, embora o próprio presidente chinês venha falando que isto é um momento win-win, um momento de ganhos mútuos e, portanto, ele traz alguns objetivos para esta visita. Eu acho que ele vai querer retomar alguma influência que tem perdido no centro e leste europeu, daí a importância de visitar a Sérvia e a Hungria, que são, no fundo, os 2 últimos lealistas à China que sobram comparativamente ao passado. E a França tem outra motivação, porque obviamente a França tem sobretudo um significado de ter uma grande potência membro da União Europeia, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com quem Xi Jinping quer manter laços e gostava muito de ouvir de novo do presidente Macron expressões no sentido da autonomia estratégica europeia face aos Estados Unidos. Mas provavelmente aquilo que vai perceber Xi Jinping, que se não percebeu já, é que a autonomia estratégica da União Europeia no seu conjunto e também da França não é já apenas em relação aos Estados Unidos e à NATO, é muito em relação à China, pela dependência que os países europeus e a Comissão Europeia em particular tem sido muito ativa de produtos, bens, matérias críticas importadas da China, pelo peso enorme que a China tem em certos setores, seja das baterias elétricas, seja de outro tipo de materiais para as chamadas energias renováveis. Aliás, recentemente a União Europeia, a Comissão Europeia, iniciou uma série de investigações a certas práticas e investimentos chineses e, portanto, desse ponto de vista, também Xi Jinping vem tentar atenuar esta crescente percepção negativa em relação à China. Mas eu diria que há aqui uma outra tentativa chinesa, porque não nos podemos esquecer que na visita que ele faz à Sérvia, no dia 7, ele vai recordar os 25 anos do bombardeamento da embaixada chinesa em Belgrado pela NATO. Depois os Estados Unidos pediram desculpa e lamentaram o erro, mas não há dúvida de que ele vai aproveitar essa presença para, de uma forma direta ou mais subliminar, veremos o tom do discurso, mas responsabilizar a NATO e os Estados Unidos por aquilo que ele gosta de chamar de mentalidade de Guerra Fria e de contribuírem para a estabilidade mundial. Portanto, há aqui objetivos cruzados, não são estranhos os 3 países que são objeto desta visita, mas o contexto não é fácil para as relações
digamos, do conjunto da Europa com a China, e Xi Jinping vem procurar colmatar um pouco esta evolução mais negativa nos últimos anos. Já vamos falar mais em detalhe dessa visita à Sérvia e à Hungria. Em detalhe foi-se, até posso dizer que cheguei a Belgrado precisamente um par de dias depois desse bombardeamento americano que destruiu a embaixada chinesa na capital da Sérvia. Vamos também falar das questões comerciais. No ano passado, na República Popular da China, Emmanuel Macron apelou a Xi Jinping para chamar a Rússia à razão relativamente à Ucrânia e para que todos regressem à mesa das negociações. Em meados de abril deste ano, no mês passado, o chanceler alemão Olaf Scholz pediu ao presidente Xi Jinping em Pequim para pressionar Moscou a parar a campanha sem sentido, foi a expressão usada, na Ucrânia, afirmando simultaneamente o apoio germano-chinês a uma conferência de paz em junho na Suíça. Na semana passada, o líder chinês recebeu também o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, a quem pediu que os Estados Unidos sejam parceiros e não rivais. Blinken diz que a invasão da Ucrânia seria mais difícil se não tivesse tido o apoio de Pequim. Luís Tomé, a China pode ser decisiva para trazer o fim da guerra na Ucrânia? Decisiva nós gostávamos que fosse, mas não me parece por duas razões principais. Por um lado, porque há limites, apesar de tudo, na influência que a China tem sobre Putin e sobre a Rússia. É o único dirigente e o único país que tem de facto alguma influência, mas não ao ponto de poder, pura e simplesmente, dar uma espécie de ordem para fazer recuar Putin dos seus objetivos na Ucrânia. Mas, por outro lado, a China não o quer fazer. Não quer fazer porque, até certo ponto, o que Xi Jinping prefere fazer com a Rússia é manter uma quase aliança, porque, de facto, são quase aliados e não é porque façam parte de uma liga de potências autocráticas. Eles têm interesses que são claramente convergentes do ponto de vista económico. Obviamente, para a Rússia interessa o investimento e a tecnologia que vêm da China, sobretudo num contexto em que a Rússia é o país mais sancionado do mundo. À China interessa, sobretudo, os recursos energéticos que vêm da Rússia e também armamento. É bom recordar que a Rússia tem representado nestas últimas décadas e ainda nestes últimos anos, cerca de 80% das importações de armas por parte da China. Por outro lado, são interessadas em estabilizar a Ásia entre elas, a Ásia Central, limitando a influência dos Estados Unidos. Depois é bom recordar que a Rússia tem a sua prioridade estratégica na zona europeia, penso, Geórgia, Ucrânia e quiçá a Moldova a seguir, enquanto que a China tem como prioridade estratégica a sua vertente marítima, os mares da China do Sul e Oriental e Taiwan. E, portanto, ambas precisam de ter um aliado confortável, próximo, nas respectivas costas continentais asiáticas. E depois tem uma agenda comum na subversão da ordem internacional, da ordem mundial liberal, em tentar conter a supremacia dos Estados Unidos e do Ocidente, em contestar alguns dos princípios e valores associados àquilo que nós chamamos de nossa concepção de democracia, de direitos humanos e ordem baseada em regras, e, portanto, tudo isto faz com que, para a China, seja muitíssimo relevante esta quase aliança com a Rússia. Não deseja de todo uma derrota russa na Ucrânia, e isso é incompatível com aqueles que são os nossos desejos de levar Pequim a convencer Putin a retirar nas condições em que nós gostaríamos que retirasse da Ucrânia. Portanto, estes apelos fazem sentido, nós percebemos, mas devemos moderar as expectativas quanto àquilo que a China estará disposta a fazer. Coisa diferente, já agora, é a possibilidade de Macron conseguir convencer Xi Jinping a uma posição mais cooperativa na tentativa francesa de que os Jogos Olímpicos que vêm aí de verão em Paris possam ser também um sucesso diplomático, uma espécie de alguma trégua olímpica de que Macron espera, em que Macron espera ter o apoio de Xi Jinping. E porventura até uma participação chinesa nessa conferência de paz na Suíça. A China ainda não confirmou, há sinais contraditórios, mas seja como for, não podemos ter muitas expectativas que a China venha a ser decisiva no sentido que nós gostaríamos que fosse para a evolução da guerra na Ucrânia. Agora, Macron vai insistir numa ideia que todos os europeus e os americanos têm insistido, é que a China tem de parar de fornecer a Rússia com tecnologia de dupla utilização e, portanto, certo tipo de materiais e tecnologia que facilmente a Rússia utiliza do ponto de vista militar
para a sua agressão na Ucrânia. Em comunicado, a presidência francesa tinha informado que os contactos entre os presidentes vão concentrar-se nas crises internacionais, precisamente na guerra na Ucrânia, na situação no Médio Oriente, nas questões comerciais, na cooperação científica, cultural, desportiva, lá está, Jogos Olímpicos, bem como nas ações comuns para enfrentar os desafios globais, em particular a emergência climática, a proteção da biodiversidade e a situação financeira dos países mais vulneráveis. Portanto, está aqui tudo em um par de botas, se me permitem a expressão. O Palácio do Eliseu tinha ainda indicado que a visita de Xi Jinping decorre por ocasião do 60º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países e na sequência da visita do presidente Macron a Pequim e Cantão em abril do ano passado. Nos últimos meses houve uma ligeira aproximação entre a China e a União Europeia, apesar das tensões nos domínios do comércio, da economia e do respeito pelos direitos humanos, e as divergências agravaram-se na semana passada quando a Comissão Europeia anunciou uma investigação sobre o mercado chinês dos dispositivos médicos, avisando a China que não pode continuar a discriminar as empresas europeias nos concursos públicos deste setor a favor das empresas chinesas. Em curso estavam já investigações, como dizias há pouco, sobre possíveis subsídios ilegais concedidos a fabricantes de turbinas chinesas no âmbito de parques eólicos em Espanha, Grécia, França e Bulgária, e alegadas subvenções sobre as importações de veículos elétricos por parte da China. Portanto, ao nível comercial, as práticas chinesas desleais na lógica europeia continuam a ser um importante fator de discórdia. É curioso como no passado eram exatamente as questões económicas e comerciais o elo mais forte da relação da União Europeia com a China. Essa relação continua a ser crucial. A União Europeia é o maior parceiro comercial da China e a China agora voltou a ser o segundo maior parceiro comercial da União Europeia, só superada pelos Estados Unidos, mas por muito pouco. Também é verdade que, por exemplo, segundo a China, aquilo que é o serviço ferroviário que liga a China e a Europa conecta 219 cidades em 25 países europeus. E, portanto, agora num contexto de crescentes dificuldades económicas na China, este aspecto é muito importante, razão, aliás, pela qual, nos últimos meses, também a China granjeou uma série de países europeus, Portugal excluído, com um sistema de facilitação de vistos de entrada na China. Mas basta pensar que, por exemplo, se na outra visita que fez há 5 anos, em 2019, ou na sequência disso, foi assinado um gigantesco acordo global de investimento entre a União Europeia e a China, no final de 2020, pouco tempo depois, por razões mais, digamos, geopolíticas, isso não foi avante, está congelado, porque o Parlamento Europeu não ratificou esse acordo na sequência da retaliação chinesa sobre alguns deputados europeus, por causa de, por sua vez, sancionarem chineses na região separatista do Xinjiang. E, portanto, as questões, digamos, geopolíticas intrometeram-se nas questões económicas e, sobretudo, a partir do momento em que a Rússia invade a Ucrânia, a Comissão Europeia tenta perceber que tipo de outras dependências de outros fornecedores a União Europeia e os países europeus tinham, e é aí que se começa a constatar que, de facto, já não é só um déficit comercial, é uma dependência europeia gigantesca de certas matérias críticas. A China sozinha representa 52% das importações de matérias críticas, consideradas críticas pela Comissão Europeia. Por exemplo, terras raras, a China representa 98%, e é isso que leva, por um lado, a Presidente da Comissão Europeia a falar no de-risking, não é o decoupling, mas é o de-risking, a redução de riscos face à China, e, por outro lado, a avançar recentemente com a estratégia de segurança económica da União Europeia, de onde, aliás, depois resultam também estas investigações tendentes à maior reciprocidade no tratamento dos investimentos de um lado e do outro. Portanto, este contexto atual, de alguma forma, mina aquilo que era a base essencial do relacionamento bilateral, embora esse continue a ser o aspecto mais relevante, razão pela qual, por exemplo, o Scholz esteve recentemente na China e assinou mais alguns acordos para investimento alemão na China. A França foi o primeiro país ocidental a formalizar relações diplomáticas com a China em 1964, daí o tal aniversário de 60 anos. Foi o primeiro grande país ocidental a estabelecer uma parceria estratégica completa com a China,
e é também o primeiro, creio que mesmo o primeiro grande país ocidental a ter uma cooperação com a China no domínio da energia nuclear civil. E, portanto, as relações não são novas e esta preferência que ciclicamente nós vemos Pequim dar a Paris tem este legado em que assenta. Relativamente a esta visita europeia do Presidente Xi, temos, como já aqui foi falado, dois outros polos de interesse, para além da França. A Hungria, o país com posições mais dissonantes no quadro dos 27 relativamente à guerra na Ucrânia, mas também em matéria de defesa de valores democráticos, um país já rotulado como iliberal. E, por outro lado, a Sérvia, também em ambos os aspectos com um registro semelhante e com um peso muito considerável de investimentos chineses e uma ligação a Pequim que já vem dos tempos de Milošević nos anos 90. É verdade, e é bom também lembrar que o presidente da Sérvia e o primeiro-ministro húngaro foram os únicos dirigentes europeus que estiveram em outubro do ano passado no terceiro fórum da nova Rota da Seda em Pequim, a parte de Putin, para todos os efeitos, também é europeu. Agora, há aqui uma tentativa de Xi Jinping de restaurar laços de influência chinesa sobre o conjunto da Europa Central e Oriental, uma vez que aquele que era o mecanismo essencial, chamado 17+1, China mais 17 países da Europa Central e Oriental e a Grécia, tem vindo a ter alguns recuos. Os países bálticos, por exemplo, saíram e, portanto, junto da Hungria e da Sérvia, Xi Jinping tenta restaurar essa influência e esses laços. É evidente que, por um lado, estes dois países vão ser galardoados com mais alguns acordos de investimento e, porventura, mais alguns anúncios que somam àqueles que já vêm sido feitos nos últimos meses, quer do lado da Sérvia, quer do lado da Hungria. A Hungria, aliás, tem ela própria uma política expressamente de abertura ao Oriente, assim chamado, mas eu acho que é verdade um estudo que saiu recentemente que divide os países da Europa Central e Oriental em 3 tipos de grupos. E um desses grupos, que são os mais lealistas à China, tem apenas como membros a Hungria e a Sérvia que subsistem. Depois há um segundo grupo, que é mais representado pelos 3 países bálticos e pela República Checa, em que parecem ter menos interesse em desenvolver qualquer cooperação com a China, que encaram cada vez mais exclusivamente pela lente da segurança. E depois temos o maior conjunto de países que tentam, por um lado, manter as relações económicas, comerciais, tentar ter alguns investimentos chineses, mas ao mesmo tempo olham com desconfiança outro tipo de relações e outro tipo de canais. É o caso, por exemplo, da Polónia, e eu diria que, aliás, este grupo se estende para outras áreas do continente europeu e não só Europa Central e Oriental. Agora, é um facto também que, sendo membro da União Europeia, a Hungria continuará a ser vista e utilizada não apenas pela Rússia, mas no caso também pela China, como uma espécie de cavalo de Troia dentro da União Europeia para atenuar eventuais sanções a empresas chinesas, a dirigentes chineses, para evitar um rumo mais expressivo da União Europeia nas investigações a certas práticas, seja de direitos humanos, seja de dumping, seja de concorrência desleal. E, portanto, a China continuará a tentar fazer aquilo que fez no passado, dividir para reinar, e desse ponto de vista a Hungria é um parceiro importante. É claro que os sinais de negócios, os investimentos avultadíssimos que têm feito na Hungria e também na Sérvia são uma forma de tentar convencer outros governos a terem uma postura similar em relação a Pequim. Ainda não há muito tempo que a empresa chinesa CATL anunciou um investimento de mais de 7 mil milhões de euros na Hungria. Estamos a falar em particular de baterias EV, de baterias elétricas, e, portanto, claramente a Hungria está a transformar-se, aliás, na plataforma chinesa de produção de baterias elétricas na Europa. Mas eu somava a isto aquela outra mensagem de que falámos há pouco na Sérvia, porque isto não há coincidências, e a presença no 25º aniversário desse bombardeamento da NATO da embaixada chinesa será certamente o momento para, em conjunto com a Sérvia, Xi Jinping mandar uma mensagem a favor da sua iniciativa global de segurança e, mais uma vez, tentando expor aquilo que são
os perigos de uma ordem liderada pelos Estados Unidos e daquilo que chama a mentalidade de Guerra Fria. E não deixa de mandar uma mensagem a Belgrado no sentido que se o processo de integração da Sérvia na União Europeia continuar a arrastar-se no tempo, a Sérvia tem uma alternativa. Exatamente. Essa é uma mensagem permanente que Xi Jinping lança em todas as direções. Frequentemente nós dizemos que isso é muito feito para o chamado Sul Global, e basta ver o recente alargamento do Grupo BRICS, mas na verdade Xi Jinping apresenta a China como alternativa ao mundo, a todos os países e a todas as regiões, e portanto vai dando sinais, e certamente que na Sérvia vai aproveitar para fazer isso. E alguns países que anseiam entrar no NATO não é uma boa prática, porque vão entrar numa organização ortodoxa que representa um mundo que morreu e que se presume pelo conflito e por uma mentalidade de Guerra Fria. E no caso da União Europeia, pois eles têm uma melhor alternativa oferecida pela China, ou pelo menos também pela China, e deixá-los de ter uma visão tão pró-europeia que signifique excluir ou ter menos laços com a China. Essa mensagem é permanente e, portanto, aqui na Sérvia é um bom ponto, também certamente o fará. Ficamos também hoje, esta quinta-feira, a saber que a elite do Partido Comunista Chinês se vai reunir em julho, portanto, mês 7, para a terceira sessão plenária, que deve servir para definir a orientação económica geral do país e as principais nomeações partidárias. É um conclave que reúne os 376 membros permanentes e rotativos do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Esta sessão, tradicionalmente, define a estratégia económica chinesa para os 5 anos seguintes, 5 a 10 anos seguintes. É frequentemente vista como a mais importante das 7 reuniões do Partido Comunista Chinês realizadas durante o ciclo de 5 anos do Comitê Central. A decisão de marcar para julho foi tomada numa reunião do Politburo, a cúpula do poder na China, composta por 24 membros, isto de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua. Será de esperar do isto também algum recuo no foco do país na segurança para voltar a dar prioridade ao desenvolvimento económico através de políticas que os investidores desejam que sejam mais claras em áreas como o mercado imobiliário, a reforma fiscal e a regulação financeira? Têm sido preocupações muito frequentemente adicionadas, colocadas em cima da mesa por parte dos investidores? Eu diria que nós não sabemos. É muito difícil porque esta reunião deveria ter acontecido em fevereiro. Para quem está por dentro destes assuntos, é o terceiro plenário do tal 20º Congresso do Partido Comunista da China, mas foi adiado porque não havia consenso na cúpula dirigente sobre quais eram as linhas orientadoras das reformas a introduzir na economia. Pelo que li, nas últimas 4 décadas, os terceiros plenários realizam-se normalmente em outubro ou novembro. Sim, este aqui era para ter sido feito em fevereiro e foi sucessivamente adiado, depois dizia-se que era para março, passou, agora pelos vistos será para julho. Já está em julho, e a ocorrer de facto em julho, como se anuncia. Algumas fontes da China dão conta de que provavelmente estas reformas vão depender menos daquilo que era uma das linhas fortes anteriormente, que era uma crescente dependência do mercado interno. Portanto, vão continuar a apostar muito na internacionalização da economia chinesa, mas agora muito virado para as novas forças produtivas chinesas nas áreas digitais, nas áreas das indústrias verdes, e até há aqui um elemento que todos esperamos com alguma expectativa, que é saber de que forma é que nestas reformas Pequim quer usar as reservas, a moeda, a política monetária, como instrumento de política económica, porque nós temos visto nos últimos tempos uma aposta chinesa, que não era comum anteriormente, no uso das moedas nacionais para certas trocas, desde logo com a Rússia. 90% das trocas comerciais com a Rússia em 2023 foram nas respectivas moedas nacionais, mas o mesmo vem acontecendo com outros parceiros, incluindo o Brasil. Portanto, de que forma é que a China olha as reservas e a sua moeda como mecanismo de política económica? Mas os desafios são tão grandes e tão contraditórios que não sei como é que este plenário, este terceiro plenário, vai definir linhas que sirvam para diferentes desafios, porque eles, por um lado, têm a questão demográfica. Esse é algo que não está a resultar, desde que Xi Jinping abandonou a política de controle de natalidade e até de incentivos, não está a resultar no crescimento demográfico.
maior distribuição de riqueza entre as regiões chinesas também não está a resultar, pelo menos ao ritmo que Pequim esperava. Há um decréscimo muito significativo do investimento direto estrangeiro nos últimos 2 anos. Portanto, de que forma vão tentar atrair esse investimento? E não sei, por isso é que eu dizia, nós podemos apenas conjecturar nesta altura. Eu até tenho dúvidas que eles efetivamente já tenham consensualizado as linhas de reforma. Veremos se passa pelas tais novas forças produtivas ou se tem algumas jogadas na manga Xi Jinping, porque é porventura o momento mais delicado da liderança de Xi Jinping, porque se confronta com um problema económico que ele nunca sentiu desde 2012 e vai ter que encontrar uma resposta para a gigantesca classe média chinesa e para manter a China num ritmo de crescimento razoável, onde reside, neste momento, o essencial da legitimidade do Partido Comunista da China. E a questão das expectativas foram criadas. Em 2013, o Comitê Central, já presidido por Xi Jinping, aprovou um ambicioso programa de reformas económicas em que prometia atribuir um papel decisivo, lá está, às forças de mercado na afetação dos recursos, um objetivo que ainda não foi propriamente concretizado na economia chinesa, que permanece muito dominada pelo Estado. Será que é este o momento para essa mudança? Quando eu há pouco falava nestas novas forças produtivas e naquelas áreas digitais e indústrias verdes, é porque essa é a área de maior sucesso. Xi Jinping lançou em 2015 o famoso programa Made in China 2025 e, portanto, o objetivo até 2025 era ter a China na liderança da nova revolução industrial e, portanto, tudo o que seja novas tecnologias, incluindo robótica, computação quântica, inteligência artificial e as, digamos, energias renováveis, indústrias verdes. E essa é das áreas em que, de facto, a China deu um salto muito significativo e é daí que se espera a referência às novas forças produtivas nessas áreas e já não a ideia das forças produtivas como a China assentar o seu crescimento económico à custa do crescimento do mercado interno chinês, porque esse aí não está a resultar. E, sobretudo, eu creio que a má gestão de Xi Jinping, da forma como retira a China da pandemia, tem que agora ter como contrapartida um sinal claro e algum sucesso que ele possa internamente para a China, para o mercado chinês, apresentar como resultados de sucesso, porque efetivamente estão, obviamente não estão em recessão, não estão em estagnação, mas há aqui áreas muito sensíveis. Nós vemos algumas áreas da chamada fábrica do mundo que estão a reduzir a sua produtividade, há quedas em certas áreas industriais significativas e eu creio que vão tentar contrabalançar isso com o reforço daquelas que têm sido as áreas de sucesso, e essas são em particular, digamos, no domínio da economia digital, numa altura em que a China está a separar-se no domínio digital de alguns países ocidentais e vizinhos como o Japão, e as tais indústrias verdes. Vamos ver como é que eles encontram respostas, porque não é num único domínio económico, não é num único domínio de produção, ou de importações, ou de exportações. E é por isso que têm que criar uma linha orientadora para os próximos 5, 10 anos, que consiga fazer face a diferentes desafios que nem todos são coincidentes, alguns são mesmo contraditórios. O contrabalançar medidas num setor pode prejudicar outros. Por exemplo, certo tipo de medidas de produção interna pode prejudicar a bolha imobiliária que nós temos visto. Certo tipo de apoios a áreas pode prejudicar o investimento direto estrangeiro ou manter certas práticas de concorrência desleal que afastam investidores estrangeiros. E, portanto, esses sinais é que nós vamos aguardar para ver se efetivamente em julho eles nos dão essas linhas. Uma última questão, Luís Tomé. Este plenário do Partido Comunista Chinês é também normalmente o local onde se anunciam os progressos das investigações sobre altos funcionários do partido. Pequim não revelou os motivos que levaram ao afastamento no ano passado do antigo ministro dos Estrangeiros Qin Gang e do antigo ministro da Defesa Li Shangfu, além de vários oficiais superiores das Forças Armadas, todos membros do Comitê Central, isto num contexto em que a estrutura de poder parece ser mais verticalizada, ou seja, tudo passa cada vez mais por Xi Jinping, pelo menos para quem vê do exterior. Eu acho que para quem vê do exterior e para quem vê do interior. Xi Jinping é um líder incontestado, não há conhecimento de qualquer tipo de oposição. As poucas vozes que podem dizer algo diferente ou antecipar algo
que depois o próprio Xi Jinping diz diferente, são silenciadas ou são afastadas. E, em alguns casos, sem qualquer manifestação conhecida, pública, de divergência, acabam por ser afastados sem necessidade de explicação. Portanto, Xi Jinping, muito mais até do que o próprio Mao, tem o poder concentrado nas suas mãos e não se vislumbra nem alternativa, nem sequer sinais de divergência àquilo que são as ideias de Xi Jinping. E, portanto, não me parece que seja este o momento para aparecerem vozes dissonantes. E creio, aliás, que nós estamos a ver menos do que comparativamente ao passado processos públicos de corrupção com motivações políticas para afastar putativos ou opositores. Aparentemente não é preciso recorrer a esse expediente e quando são afastados nem é preciso sequer dar qualquer explicação, nem de saúde, nem de corrupção, são simplesmente afastados e isso revela o domínio absoluto de Xi Jinping. O problema no futuro é que nós podemos vir a ter problemas muito graves na sucessão a Xi Jinping, porque os mecanismos institucionais de sucessão ou para encontrar os sucessores e os novos dirigentes foram quebrados por Xi Jinping. E, portanto, é muito provável que com o afastamento ou a morte dele no futuro, independentemente da quantidade de anos que ele se lá mantenha, nós venhamos a ter lutas titânicas dentro do partido para a sua sucessão e isto põe em causa aquilo que é um dos princípios sagrados do partido e do regime, que é a unidade do partido. E nós sabemos como no passado isso colocou o país à beira da guerra civil e esse pode vir a ser um dos maus legados de Xi Jinping no futuro. Mas nesta fase é incontestável o seu poder, a sua liderança e, portanto, não haverá nenhum tipo de discussão sobre quem possa vir a ter parte do poder, a não ser aquele que Xi Jinping lhe quiser atribuir. Muito obrigado, Luís Tomé. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.